o livro de Números continua a incrível jornada do povo de Israel depois de sair do Egito. O nome Números vem da contagem ou censo que Deus pediu para fazer. Este livro é uma história de aventura no deserto que dura 40 anos, cheia de milagres, desafios e lições importantes sobre a fé. Ele mostra como Deus organizou seu povo, o guiou dia e noite, e como as escolhas de obediência e rebelião trouxeram grandes consequências. É a história de um povo aprendendo a confiar em Deus para finalmente chegar à sua terra prometida. Deus ordenou a Moisés que fizesse uma grande contagem de todos os homens de Israel, com 20 anos ou mais que podiam ir à guerra. O resultado foi um exército de 603.550 homens. Mas os homens da tribo de Levi não foram contados com os outros. Deus os separou para uma missão especial: cuidar do tabernáculo, a tenda sagrada de Deus e de tudo o que havia nela. A eles foi ordenado que levassem o tabernáculo aos ombros e acampassem ao seu redor, formando um círculo de proteção para o povo. As outras tribos, cada uma com sua própria bandeira, acampavam em uma ordem específica ao redor dos levitas para manter a organização. Os levitas foram formalmente purificados e consagrados para seu serviço. Deus os havia escolhido em lugar dos primogênitos de todas as famílias de Israel. Para manter o acampamento santo, Deus instruiu que todas as pessoas consideradas imundas, como os leprosos, fossem levadas para fora do acampamento, pois o Senhor habitava no meio deles. Também foi estabelecido que se alguém pecasse contra o próximo, deveria confessar e pagar o que havia tirado. E acrescentar mais 1/5 do valor. Outras leis foram dadas, como a do teste dos ciúmes, um ritual que o sacerdote usava para descobrir se uma mulher havia sido infiel. O povo também podia fazer um voto de nazireu, uma promessa especial a Deus que incluía não beber vinho nem cortar o cabelo por um tempo. Os líderes das 12 tribos de Israel trouxeram oferendas valiosas para a dedicação do tabernáculo, incluindo pratos de prata, bacias e taças de ouro, cheios de incenso e farinha. Moisés e Arão receberam os levitas para o serviço, e Deus confirmou a sua liderança. Para guiar o povo em sua longa jornada, Deus instruiu Moisés a fazer 2 trombetas de prata. Elas seriam tocadas de forma diferente para convocar o povo ou para sinalizar a hora de partir. A liderança de Deus era visível na nuvem do Senhor, que os cobria durante o dia e se tornava uma coluna de fogo à noite. O povo só marchava quando a nuvem se movia e acampava quando ela parava, seguindo fielmente a ordem de Deus. A jornada no deserto não foi fácil. O povo começou a se queixar da comida, dizendo que não tinham nada além do maná, o pão que Deus lhes dava do céu. Eles choravam e pediam carne, lembrando da comida do Egito. Deus se zangou, mas prometeu dar-lhes carne até que ficassem enfastiados dela. Ele enviou tantas codornizes que o povo pôde recolher fartamente, mas uma grande praga os atingiu por causa da sua cobiça, e muitos morreram. Moisés, sobrecarregado, pediu ajuda a Deus, que o instruiu a escolher 70 anciãos. Deus pôs sobre eles do Espírito que estava em Moisés, e eles profetizaram para ajudar a levar a carga do povo. Miriam e Arão se rebelaram contra Moisés, questionando sua liderança. Mas Deus defendeu Moisés, dizendo que ele era o homem mais manso sobre a terra, como castigo. Miriam foi afligida com lepra, mas depois de Moisés orar por ela, ela foi curada após 7 dias. Deus ordenou que Moisés enviasse 12 espias para explorar a terra de Canaã. 10 deles voltaram com um relatório ruim, falando de gigantes e cidades fortificadas. Josué e Calebe foram os únicos que trouxeram um bom relatório, dizendo que, com Deus, eles poderiam conquistar a terra. Mas o povo murmurou e quis voltar ao Egito. Deus se zangou e jurou que todos os homens com mais de 20 anos que se rebelaram morreriam no deserto durante 40 anos. 1 ano para cada dia de espionagem. E só seus filhos entrariam na terra prometida. Mais tarde, um grupo de homens, liderados por Coré, Datão e Abirão, se rebelou contra Moisés e Arão. A terra se abriu e os tragou vivos, com suas famílias e bens. Um fogo do Senhor consumiu 250 homens,
que estavam com eles. Para provar quem Deus havia escolhido, Moisés ordenou que cada líder de tribo trouxesse uma vara. Ele colocou as 12 varas no tabernáculo, e no dia seguinte, a vara de Arão, da tribo de Levi, havia brotado, florescido e dado amêndoas, confirmando seu sacerdócio. Para sustentar o tabernáculo, os levitas não receberiam terras, mas sim os dízimos do povo, e deles eles dariam um dízimo aos sacerdotes. O povo murmurou por água novamente. E Deus ordenou a Moisés que falasse à rocha, para que ela desse água. Mas Moisés, irado, feriu a rocha com sua vara 2 vezes, e por isso, Deus o proibiu de entrar na terra prometida. O sacerdócio de Arão foi passado para seu filho, Eleazar, no Monte Hor, onde Arão morreu. Quando o povo murmurou sobre o pão do deserto, o Senhor enviou serpentes venenosas para castigá-los. Para serem salvos, eles precisavam olhar para uma serpente de bronze que Moisés colocou em uma haste. O rei de Moabe, Balaque, com medo dos israelitas, contratou o profeta Balaão para amaldiçoar Israel. Deus o proibiu, mas Balaão insistiu e foi. No caminho, sua jumenta viu um anjo com uma espada e se recusou a andar, chegando a falar com Balaão. Balaão tentou amaldiçoar Israel 3 vezes, mas Deus o impediu, colocando em sua boca apenas bênçãos e profecias sobre a grandeza do povo. Balaão até profetizou sobre uma estrela que sairia de Jacó e um cetro que se levantaria de Israel. Mais tarde, por conselho de Balaão, as mulheres de Moabe seduziram os israelitas, levando-os à idolatria e à fornicação, o que causou uma praga que matou 24.000 pessoas. Após a praga, Deus ordenou um segundo censo, e o novo número do povo de Israel era de 601.730 homens. Dessa vez, Deus ordenou que as filhas de Zelofede, que não tinha filhos homens, herdassem a terra de seu pai. E para que a herança não passasse de uma tribo para outra, as filhas foram instruídas a casar com homens da tribo de seu pai. Deus também instruiu Moisés a ungir Josué para liderar o povo à terra prometida. Ele também deu leis detalhadas sobre as ofertas e os sacrifícios, sobre os votos, e as vitórias que teriam sobre os midianitas. Por fim, Moisés concedeu às tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés terras a leste do rio Jordão, sob a condição de que eles ajudassem as outras tribos a conquistar Canaã. Deus estabeleceu 48 cidades para os levitas e 6 cidades de refúgio, para que quem matasse alguém sem querer pudesse se proteger. A fidelidade de Deus e a incredulidade humana, apesar das queixas e da rebelião constante do povo, Deus continuou fiel, provendo suas necessidades e cumprindo suas promessas. O valor da liderança e da intercessão, a história de Moisés, que foi um líder manso, mostra que é possível interceder por um povo e que Deus nos ajuda a carregar os fardos que parecem impossíveis. A justiça e a misericórdia de Deus. Deus é justo em seu castigo, mas é misericordioso em seu perdão. Ele condena o pecado, mas dá a Josué e Calebe a chance de entrar na terra prometida. As consequências da rebelião. O livro de Números é um grande aviso sobre como a murmuração, a rebelião e a desobediência podem nos impedir de alcançar as promessas de Deus. A jornada de Israel no deserto nos mostra que, mesmo quando o caminho é difícil e cheio de provações, o que realmente importa é a nossa fé e a obediência a Deus quando você se depara com um desafio. Você se queixa ou busca a ajuda de Deus? Espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal, clique no joinha e até mais.